Olá, minhas amigas e meus amigos. Na luta pela reconstrução nacional, alegrias! Minhas amigas e meus amigos, as redes sociais ainda são o nosso grande campo de luta. A falta de mobilização das massas nas ruas. E hoje em dia isto não é só um problema da esquerda, é também um problema da direita. Haja à vista que 2 meses depois do 8 de janeiro, das prisões, quase 1.000 e tantas prisões levadas a efeito contra bolsonaristas, o bolsonarismo jamais conseguiu colocar uma manifestação pública na rua pedindo a libertação dos seus presos. O máximo que os bolsonaristas chegaram, são os parlamentares bolsonaristas na Câmara ou no Senado, dizendo que os presos vivem em piores condições, exigindo a liberdade deles. Mas em outras épocas, eles teriam feito manifestações nas ruas, nas praças do Brasil, pedindo a libertação dos presos. Estão sem liderança, estão sem rumo, perderam bases. Então não é só a esquerda que está incapaz de mobilizar as massas. A direita também está com dificuldade, muita dificuldade. A esquerda há muito tempo perdeu a relação com as bases, tornando-se muito mais entrópica, muito mais cuidando dos seus cargos, da sua posição no parlamento, do que exatamente de espalhar-se pelas bases. Quem está cuidando desse movimento de bases são as ONGs, os movimentos sociais, mas independente de partidos ou de direção clara, de uma direção clara, ou reformista ou revolucionária da esquerda, com raríssimas exceções. Mas o assunto principal desse vídeo é o nosso engajamento nas redes sociais. De fevereiro para cá, houve uma queda substancial de engajamento nos canais de esquerda. A queda de engajamento, de visualizações, em alguns canais se deu em 20%, em torno de 20%, e em outros canais em torno de 50%. O que levou a uma pesquisa recente, publicada hoje, inclusive, na Folha de São Paulo e em vários jornais, mostrando que dentro das redes sociais, o engajamento de assuntos sobre Bolsonaro e Lula é de 31%, 30,87%, coisa assim. Vamos arredondar para 31%. E desses 31%, 87%, quase 90%, são de Bolsonaro, restando 13% para Lula. 13% no universo de 30% é 4% apenas do engajamento, contra 27% de Bolsonaro. Está dando para acompanhar o raciocínio? Ou seja, há uma resiliência nas redes sociais do bolsonarismo. Nós de esquerda, como se de início de fevereiro para cá, passado o trauma de 8 de janeiro, vamos descansar, não quero ouvir falar. Eu mesmo tenho recebido aqui no canal diversas mensagens dizendo que bom, é o canal que eu vejo porque não fala de Bolsonaro. Todos estão falando de Bolsonaro, de política, de Bolsonaro, de política. Pessoas estão cansadas de ouvir falar de Bolsonaro, batendo na mesma tecla. Mas fato é, minhas amigas e meus amigos, que nós não podemos descuidar das redes sociais, da nossa militância diária nas redes sociais. Sem contarmos que a boa parte, uma grande parte, não sei se é a maioria, mas uma grande parte dos nossos militantes nas redes sociais se ocupam atualmente muito mais em atacar os próprios companheiros, em atacar Lula, em atacar defeitos do governo Lula, do que de atacar a direita, do que combater o fascismo. É como se, isso aí nós já cuidamos, eu quero descansar, não quero mais ouvir falar de Bolsonaro, nem de fascismo. Eu mesmo aqui nas redes já fui chamado de racista, pedófilo, fascista. E não foi pelos bolsonaristas, esse eles fazem todo dia, pelos companheiros que em tese se dizem de esquerda. Eu tenho cá um seguidor que cada vez que eu falo em espiritualidade, que a esquerda precisa prestar atenção nas necessidades espirituais do povo, porque senão os evangélicos fundamentalistas tomam conta do pedaço, cada vez que eu falo ele entra para dizer, para com esse negócio, quem quiser religião que vá para a igreja. Ele não entra para dizer outra coisa, não há um comentário sobre outros vídeos, sobre outros assuntos. É como se ele fosse um fiscal de igreja. Ele age exatamente contra mim, contra o vídeo, como se fosse um fiscal de igreja. E como se fosse ele um neopentecostal às avessas.
pela esquerda. É sempre ataque deste indivíduo. Eu acho que ele tem algum trauma com padres, com religião, com pastores, porque ele não fala de outro assunto, ele só entra quando fala-se desse assunto. É o que eu chamo, é o que o Dimitri me explica e eu chamo de militante antirreligioso, que acaba sendo religioso na sua militância. Mas isso é de menos. O que eu estou falando e quero fazer o foco é que ou nós nos engajamos nas redes sociais, teclamos, metemos o dedo, damos like, visualizamos, acompanhamos, apoiamos, ou a gente vai perder de novo o terreno para o bolsonarismo. E eles vão crescer junto à massa, e vão crescer junto à classe média, e vão crescer junto ao lupesinado, cada vez mais. Vão se reorganizar e nós vamos dançar nessa história. Ou não. Sempre há acontecimentos fortuitos que de repente viram um jogo. Mas o caminho que estamos caminhando, de 30% de engajamento, desses 30%, 90% é bolsonarista, e só 10%, no caso 13%, é lulista, é da esquerda. O que é isso? Está um desastre, está um marasmo. Eu estou dizendo a vocês, os canais estão perdendo visualizações, engajamento. Nós não estamos sendo capazes de nos contrapor ao fascismo que está nascendo de novo nas redes sociais. E ao fascismo que impera mesmo entre nós, contra nós mesmos. Porque é muito fácil. A rede social é o lugar do ódio. Eu odeio qualquer coisa que se mova. Eu mesmo deixei de fazer vídeos sobre Portugal por causa disso. Eu fazia vídeos elogiando Portugal, apareciam portugueses dizendo, não é assim, aqui é um horror, o senhor está exagerando, para com isto, olha, Portugal não é esta beleza toda. Desculpa, eu só queria elogiar. Aí eu faço vídeo onde eu falo qualquer coisinha contra Portugal, se não gosta, vai para o Brasil, olha, o senhor não tem nada que fazer aqui, aprenda a respeitar os portugueses. Eu parei de fazer, porque qualquer lado que você for em um vídeo, vão reclamar. E como eu já tenho luta demais no Brasil, eu só quero viver em paz em Portugal. Não é um campo de luta que eu estou a fim de abrir. Mais um campo de luta. Mas isso demonstra bem o terreno de ódio que é a rede social. E quando a gente descansa deste ódio, Bolsonaro está em Miami, não volta mais, os filhos desapareceram. Mas tem as joias da Micheque. Vamos clicar na joia da Micheque. Pronto, só isso. Não, é uma luta diária. Uma luta diária, permanente contra o fascismo, travada nas ruas, nas associações, nos bairros, onde quer que seja no espaço físico, mas sobretudo nas redes sociais. Não vamos esquecer disso. Ninguém solta a mão de ninguém, nem no físico, nem no virtual. Um abraço.